Se liga na notícia! Moraes manda Rio preservar provas de operação e dar acesso à defensoria. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou este domingo, dia 2 de novembro, a preservação e documentação rigorosa e integral de todos os elementos materiais da Operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro, incluindo perícias e respectivas cadeias de custódia. A medida atende a pedido da DPU, Defensoria Pública da União, e visa assegurar o controle do Ministério Público e o acesso às informações da Defensoria do Estado. A mega operação contra o Comando Vermelho foi realizada nos complexos da Penha e do Alemão na última terça-feira, dia 28. Prendeu 113 pessoas e resultou na morte de 117 criminosos e de 4 policiais, sendo a mais letal da história do país. A determinação foi proferida nos autos da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecido como ADPF das Favelas, que trata da atuação das forças de segurança pública em comunidades do Estado. Moraes disse que a decisão segue o que foi fixado pelo plenário do STF no julgamento do mérito da ação, segundo o qual devem ser preservados os vestígios de crimes e assegurada a independência técnica das perícias em investigações de crimes contra a vida. Paraguai classifica a PCC e CV como organizações terroristas. O governo do Paraguai publicou na sexta-feira, dia 31, um decreto que classifica as facções brasileiras PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida assinada pelo presidente Santiago Peña amplia os poderes das forças de segurança no combate ao crime organizado no país. Segundo o governo paraguaio, as duas facções atuam em território nacional com envolvimento em tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro, representando uma ameaça direta à segurança e à soberania do país. Com a nova designação, o Paraguai poderá adotar medidas de caráter militar e aplicar penas mais severas a integrantes e colaboradores dos grupos. O ministro da Defesa, Oscar Gonzalez, afirmou que o decreto permite o uso das Forças Armadas em operações contra o PCC e o CV, inclusive em regiões de fronteira com o Brasil. O país também reforçou a vigilância em áreas estratégicas. A decisão segue o mesmo caminho adotado pela Argentina, que também passou a classificar os grupos como organizações terroristas. A decisão do governo paraguaio ocorre no momento em que o Brasil discute internamente o enquadramento das facções como organizações terroristas. Alexandre de Moraes vai ao Rio nesta segunda para ouvir Cláudio Castro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, irá conduzir uma audiência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nesta segunda-feira, dia 3 de novembro. Castro irá apresentar informações sobre a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão em 28 de outubro, que deixou 121 mortos. Moraes, que assumiu temporariamente a relatoria da ADPF das Favelas, irá à audiência no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar no Rio. Ele acolheu o pedido do CNDH para averiguar supostas irregularidades na operação. A audiência com Castro começa às 11 da manhã. Na mesma sessão também serão questionados Vitor César Carvalho dos Santos, secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Nogueira, comandante da Polícia Militar do Rio, Felipe Cury, delegado-geral da Polícia Civil, e Vladimir Reale, diretor da Superintendência-Geral da Polícia Técnico-Científica. Moraes solicitou que Castro preste esclarecimentos sobre a definição do grau de força adequado, o número de agentes envolvidos, o número oficial de mortos, feridos e detidos, providências adotadas para dar assistência às vítimas e suas famílias, utilização de câmeras corporais e nas viaturas policiais, além de um relatório detalhado sobre a operação. 72% no Rio de Janeiro defendem classificar facções criminosas como terroristas. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, indica que 72% dos moradores do Rio de Janeiro são a favor da equiparação de facções criminosas a grupos terroristas. O levantamento foi feito depois da mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão em 28 de outubro, que deixou 121 mortos. Foram feitas 1.500 entrevistas com moradores do estado do Rio de Janeiro de 16 anos ou mais, de 30 a 31 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Perguntados se eram a favor ou contra de enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas, os entrevistados responderam ser a favor 72% e contra 23%. Os que não souberam ou não responderam somam 5%. A pesquisa indica ainda que 85% são a favor de aumentar a pena para condenados por homicídio a mando de organizações criminosas
e 24% apoiam facilitar a compra ou acesso a armas de fogo. Moraes cita risco de fuga e mantém prisão de Braga Neto. O ministro Alexandre de Moraes do STF decidiu nesta segunda-feira, dia 3, manter a prisão do ex-ministro da Casa Civil, o general Walter Braga Neto. O militar está preso desde 14 de dezembro de 2024 sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Lula. Na decisão, Moraes destacou que o general foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão na ação penal da trama golpista e ao pagamento solidário de 30 milhões de reais pelos danos causados nos atos golpistas de 8 de janeiro de 23. Considerando isso, afirmou haver risco de fuga do general. O término do julgamento do mérito da apresentação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes do dia 8 de janeiro de 23, autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal, afirmou o ministro. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou que o general, réu por ser um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Após a prisão, a defesa negou que Braga Neto tenha obstruído as investigações. Mauro Cid retira a tornozeleira eletrônica e inicia cumprimento de pena. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, teve sua audiência admonitória no STF e retirou a tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira, dia 3 de novembro. Ele iniciou o cumprimento de sua pena de 2 anos de prisão em regime aberto por tentativa de golpe de Estado. A audiência ocorreu no gabinete do ministro e relator Alexandre de Moraes, que está no Rio de Janeiro para ouvir esclarecimentos do governador Cláudio Castro sobre a mega operação contra o Comando Vermelho. Quem presidiu a audiência do ex-ajudante de ordens foi a juíza auxiliar Flávia Martins de Carvalho. Cid foi ao STF acompanhado dos seus advogados, César Roberto Bittencourt, Jair Alves Pereira e Vânia Barbosa Adorno Bittencourt. A magistrada auxiliar determinou que Mauro Cid deverá cumprir a pena se adequando às seguintes condições: proibição de sair da comarca de Brasília, recolhimento domiciliar no período noturno e integralmente nos finais de semana, obrigação de comparecer semanalmente perante o juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal às segunda-feiras ou o dia útil subsequente em caso de feriado para informar e justificar suas atividades, proibição de se ausentar do país e manutenção do cancelamento dos seus passaportes, entre outros. E aí, o que você achou dessa notícia? Comenta que eu quero saber. E não se esqueça também de se inscrever no canal.